Boa noite a todos. Vamos começar as nossas atividades da noite de hoje. Que a espiritualidade maior se faça presente, nos auxiliando, intuindo as nossas palavras, auxiliando o palestrante da noite. E a gente começa com a mensagem Paz por Dentro, de Emmanuel. Aceita a fatalidade do progresso, trabalhe e segue adiante. Medite na necessidade dos outros, procura colocar-te no lugar do próximo, exercitando compreensão. Não guarde ressentimento, auxilia para o bem geral, quanto se faça possível. Atente às próprias obrigações. Não tentes felicidade fora da consciência tranquila. Observa que não estás sem motivo em teu grupo familiar. Honra os encargos que abraçastes. Ama sem o cativeiro das afeições possessivas. Agradeça o carinho que recebes sem exigi-lo. Estuda e melhora-te para ser mais útil. Não intentes transformar a ninguém pela força. Ampara sem reclamar retribuição. Atravessa as dificuldades com paciência. Não zombe dos sentimentos alheios. Não peças para que outrem caminhe com seus passos. Habitua-te à simplicidade e à disciplina. Suporta com calma aquilo que não possas modificar. Usa o descanso apenas como pausa para mais trabalho. Não te queixas. Não percas tempo com atividades inúteis. Conversa, quanto possível, os contatos com a natureza. Abençoa todos os companheiros sem lamentar os que se afastam de ti. Não te voltes para trás. Evita o pessimismo. Recorda sempre que a esperança é uma luz eterna. Não te envaideças com vantagens que são empréstimos de Deus. Considera por vitória o desempenho dos próprios compromissos. Cultiva equilíbrio e serenidade. Foge a qualquer forma de violência. Aceita a realidade de que possui unicamente aquilo que constróis por amor. Entrega-te a Deus na oração cada dia. Desse modo, terás contigo a paz por dentro e assim pacificarás. Hoje nós convidamos nosso palestrante, nosso irmão Helder, que vai fazer a explanação do Evangelho para nós hoje. Boa noite. Tá vendo? Tá vendo? Viu só? Então, pessoal, hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o Evangelho no Lar. Eu vou citar aqui no começo como ele é feito, mas eu queria conversar algo a mais, tá? É um prazer muito grande retornar a essa casa. Eu não tinha voltado aqui depois da pandemia, né? E a gente sente muita falta desse contato humano. O ser humano ele foi feito para viver em comunidade, né? Não viver isolado. E voltar aqui é um prazer muito grande. Então, pessoal, eu vou ler aqui algumas passagens aqui desse livrinho, que depois a Leila falou que vai distribuir alguns aqui na frente, que fala como fazer o Evangelho no Lar. Tá? Então, eu vou ler aqui. Como que a gente faz o Evangelho no Lar? Eu acredito que muita gente que já sabe, né? Então, só para lembrar, então a gente determina um dia da semana e um horário, certo? Por que isso? Porque como a gente tem horário aqui, né? Como a gente conta com o auxílio dos espíritos na realização do Evangelho no Lar, então a gente tem que ter disciplina, certo? Então a gente tem que ter um horário, um dia da semana e um horário certo para fazer. O tempo não precisa ser um tempo longo, é de meia a 1 hora, tá? O que a gente lê no Evangelho no Lar é o Evangelho, certo? As pessoas envolvidas no Evangelho no Lar, a gente lê o texto do Evangelho, comenta, discute entre nós. Se tiver alguma obra auxiliar, a gente pode ler e comentar também, tá? Esse é o método.
A gente pede sempre o auxílio dos bons espíritos para estar conosco naquele momento, tá? Nos ajudando e também promovendo um tratamento físico e espiritual. E nesse instante que estamos reunidos em casa, né, são levados àquele local espíritos que necessitam daquelas leituras que nós vamos fazer, certo? E daquela energia que nós, encarnados, podemos doar para eles também, para que eles possam ser tratados também pelos bons espíritos, tá? Esse também é um dos motivos de se fazer sempre no mesmo dia e naquele horário. Mas isso, a gente corre um grande risco do Evangelho no Lar virar um ritual. Não é, Nus? Porque a gente faz aquilo como obrigação, não é? A gente faz aquilo como se fosse o momento da gente barganhar com Deus. Muitas vezes, na hora que a situação aperta, tem alguns outros compromissos, a gente abre mão do Evangelho no Lar e não se preocupa em avisar a espiritualidade, nem que seja com uma prece que não vai poder realizar naquele dia. E quando você vê, não está fazendo mais. Não é? Isso acontece com a gente com relação ao Evangelho no Lar, acontece com relação às vindas às casas espíritas, não é? E a gente só lembra de Deus quando a coisa aperta. Não é, Fabiano? Então, eu queria conversar com vocês justamente isso. O que é Evangelho no Lar? É uma cerimônia só? É um ritual? O que é para vocês Evangelho no Lar? É leitura do Evangelho? Comentário? Ou tem algo mais importante? O que você acha, Núzio? Aí você convida Deus e não vai no encontro. Você convida Deus e não vai no encontro. Quem aqui não gostaria que Deus estivesse na nossa casa? Não é? Só que, quando a gente fala de fazer o Evangelho, de entender o Evangelho, e levar o Evangelho para o lar, é a prática dos ensinamentos de Jesus todos os dias. Aquela data, aquele horário, é uma coisa específica. Mas o verdadeiro Evangelho no lar é a prática dos ensinamentos de Jesus dentro do nosso lar. Para que a gente possa exercer o papel que Deus nos deu como pai, como esposo, como filho, que a gente possa praticar o Evangelho de Deus na nossa vida. Então, o que eu queria falar com vocês hoje é justamente isso. Quantos de nós utilizamos o Evangelho de Jesus, ou o Evangelho de Deus, na nossa vida? Na educação dos nossos filhos, nas relações familiares, durante os momentos de alegria, durante os momentos de dificuldades. Porque você, voltando a Jesus lá atrás, Jesus, quando evangelizava os apóstolos, muita gente não fala sobre isso, porque os apóstolos não estavam prontos. Jesus preparou os apóstolos, ele escolheu aqueles que ele gostaria que estivesse com ele, mas ele exerceu um momento de preparação desses apóstolos. Então, eles se reuniam numa casa para poder falar sobre os ensinamentos de Deus, sobre aquilo que Jesus veio trazer com relação à lei de amor. E era isso que era falado todas as noites. Então, eles traziam seus problemas da vida cotidiana para conversar com Jesus, para ver o sentido daquilo que eles estavam fazendo e se aquilo que eles faziam, as decisões que eles tomavam, eram de acordo com as leis de amor. E assim que eles foram se formando como apóstolos. Jesus não saiu a pregar sobre o Evangelho de um dia para o outro. Houve uma preparação, houve uma instrução. E nessa instrução, nós já estamos há várias e várias e várias reencarnações. Nós já passamos por todas as religiões. O que eu costumo dizer é que religião
ela é simplesmente um instrumento para chegar a Deus. Certo? Ou que a gente possa permitir que Deus chegue até nós. É a religião. Porque quando a gente fala de fé, fé está acima de qualquer religião, do que o catolicismo, o protestantismo, que o espiritismo. A fé é aquela religiosidade que você traz dentro de você. Você não precisa do espiritismo para ter fé. Você não precisa de religião nenhuma que existe, criada pelos homens ou nomeada pelos homens, para ter fé. Então, é justamente nesse sentido da fé é que Jesus sempre trabalhou com seus apóstolos, sempre tentando criar neles o conceito de amor. Se a gente vivesse tudo, se a gente fizesse tudo com esse conceito de amor bem vivo na nossa mente, dificilmente a gente gastaria tantas encarnações para evoluir. Concorda? Quando é que a gente para no nosso processo evolutivo? Quando a gente se distancia desses conceitos. Então, como que a gente quer mudar, por exemplo, a sociedade, as qualidades que nós temos hoje, dos valores que nós temos hoje, do que a sociedade produz, do como a sociedade acolhe as pessoas, é mudando os valores. E aonde que está o materialismo? Aonde que ele é implantado? Aonde que ele é colocado na nossa cabeça? Aonde? Onde começa? Começa desde o dia que você nasce. Muitas vezes não porque os pais querem, mas que foi ensinado para eles serem assim. Porque o pai fala assim, ó, você tem que trabalhar, você tem que ser honesto, tal, mas você tem que cuidar, você tem que ganhar dinheiro, tal. Mas não explica a que custo. A que custo eu tenho que ganhar dinheiro? O dinheiro, assim como a religião, é um meio para a gente sobreviver aqui. Que ele deveria ser instrumento e não objetivo de vida. Por quê? Porque a lógica já mostra. O que eu levo de material dessa vida? Nada. Se eu for fazer uma pesquisa lá no cemitério, perguntar dos túmulos mais ricos ao túmulo mais pobre, tem alguma diferença lá? Alguém levou alguma coisa? É só o... Não é? Adiantou, às vezes, eu trabalhar 24 horas por dia para amontoar dinheiro, para ter uma casa enorme, e meus filhos se perderem na vida? E há quantas reencarnações eu venho tentando reparar um defeito, uma falta de assistência que eu deixei de dar ao meu filho há 3, 4 reencarnações atrás, e agora eu tenho que resgatar esse processo. Se eu cumprisse o meu papel de pai lá atrás, talvez eu não precisasse disso. Mas por que eu não cumpri? Muitas vezes porque eu estou correndo atrás de valores materiais, pregados pela sociedade consumista e materialista. Não é que a gente não deva ter as coisas, não é que eu não deva ter conforto, não é isso. Jesus, em momento algum, ele fala disso. Ele sempre diz o seguinte, dentro do Evangelho, que eu deveria, numa necessidade, que eu deveria abrir mão das coisas materiais para conseguir as coisas espirituais. Por quê? Porque são essas que eu vou levar para todas as minhas reencarnações. Então, hoje eu posso ser milionário, na outra encarnação eu posso vir um mendigo, uma pessoa que precisa. Por quê? Fiz mau uso da riqueza que eu tinha. Então, como que eu vou evitar esse erro? Como que nós vamos conseguir essa evolução que se diz tanto para o mundo de regeneração? É fazendo o que a gente tinha que ter feito há 2022 anos atrás. Se a gente tivesse, desde aquele momento que nós entramos em contato com o Evangelho, a gente tivesse começado a mudar esses valores dentro da nossa vida, a gente provavelmente, às vezes, nem estaria na Terra. Mas o que acontece? A gente ainda está muito apegado à matéria. Então, agora, se fala muito
em regeneração, se fala muito aquelas pessoas que vão passar para regeneração. E como que eu consigo isso? E como que essa terra regenerada vai acontecer? Nós vamos ter que fazer. Quando falava assim, a doutrina espírita é a religião do futuro, não a doutrina de hoje, garanto para vocês. Porque o espiritismo de hoje não consegue sustentar a humanidade. Porque ele ainda não conseguiu colocar nas suas fileiras, estou falando nem nas outras, nas suas fileiras, o amor que é pregado dentro do Evangelho. Por que quando eu falo isso? Porque não existe um amor sincero entre aqueles que trabalham na doutrina espírita. Não existe. Continua havendo perseguição, continua havendo comparação. Não há cumplicidade entre os trabalhadores. E Jesus já falava, cuidado com os falsos profetas. E muitas vezes nós somos falsos profetas. Que nós falamos aqui na frente, vou fazer isso, você deve fazer isso, fazer aquilo. Será que o Elton faz? Então eu acho o seguinte, se eu digo que eu sou frequentador, não estou falando nem que eu sou espírita, eu sou frequentador da doutrina espírita, eu pelo menos tenho que ser consciente do que eu tenho que fazer. Não é levantar uma camisa que nem pôr uma camisa da doutrina espírita e que nem eu ponho uma camisa de time de futebol. Não é para isso que nós estamos aqui. Então, pessoal, evangelho no lar é a prática do amor no lar. Porque a sociedade só muda o dia que a família mudar. Porque os políticos que nós temos aí, envolvidos em tantas falcatruas, um dia foram crianças que tiveram muitas vezes sentadas aqui, numa casa espírita, ou numa igreja católica, ou numa igreja evangélica, foram educados, foram orientados sobre o papel do amor, e cadê? Então, enquanto a família não der mais importância ao convívio entre os membros da sua família, entre a relação de apoio, consideração, isso não vai mudar. Essa terra regenerada vai demorar demais. Então, o que a gente tem que fazer hoje é deixar de ser hipócrita e ficar vindo no centro espírita para ouvir palestra. Ah, muito bonito o que ele falou, tem sentido, mas a hora que eu saio naquela porta ali, eu não faço mais nada. Então, não adianta eu seguir o que está nesse folheto, se não mudar o que está dentro de mim. Muita gente fala assim, ah, sou espírita há 40 anos. Há quantos anos a doutrina espírita está em você? Ou se está, né? Concorda que a gente entende? Frequentar uma coisa não quer dizer que você compreende e pratique aquela coisa. Porque a gente tem uma tendência a criar rotina na nossa vida. Eu posso fazer isso na igreja católica, eu posso fazer aqui, não é? Eu crio o hábito, porque minha mãe fazia, porque meu pai fazia, não é isso? Quantos aqui vieram para o Espiritismo por livre e espontânea vontade? Uma pessoa? O resto veio tudo porque os pais já frequentavam? Você escolheu por quê? O que ela te mostrou, o que te agradou na doutrina espírita? Assim, eu convivi com muita gente espírita, né? A família do meu ex-marido era espírita, então por isso que eu adaptei ao espiritismo. E os valores que ele prega te acalentam. Quantos aqui têm a mesma opinião que ela? Acalenta mesmo? Muda a sua vida? Guia seus atos? Quando você vai fazer alguma coisa, quando o vizinho do lado faz alguma coisa, você fica com raiva? Você vai lá xingar ele, né, Nuz? Você lembra que você vem aqui, que fala de perdão, fala de paciência. Quando você está passando por uma dificuldade pesada, parece que Deus fala assim, Deus, dá uma brecha. Começa uma coisa, termina, começa outra, e você fala, Deus, dá um tempo.
Aí você lembra do que a gente fala aqui de resignação, de fé? Porque se você não pensar nada disso, pessoal, não está funcionando. Não está funcionando. Não adianta você vir na casa espírita, nessa casa aqui que tem tratamento espiritual, não adianta, o médium vai lá, o espírito vem, te ajuda, te orienta, tudo, mas o principal remédio que ele te fala assim, ó, aprenda a amar, não é? Esse remédio vocês tomam? Aí na hora que você sai daqui, você pega o carro, você toma uma fechada aqui. Aí seu amor foi tudo embora. Não é? Então é isso que a gente tem que pensar. O amor não é só aqui dentro. É nessas horas que esse amor precisa agir. Quando você está lá na sua casa, um parente seu, que você não gosta muito, mas é parente. O que Jesus falava? Amai os vossos inimigos, não é? Quantos inimigos nós não temos dentro da família? Por que será que Jesus fala que o maior receptor de resgate se chama família? Porque não tem como você largar, ele é seu parente, ele está sempre grudado em você ali. Não é? Mas a gente está 40 anos na doutrina espírita, por que eu não consigo perdoar o meu parente que é difícil? E será que eu consigo passar esse tipo de ensinamento para o meu filho que está nascendo agora, está começando a conhecer a vida, os valores da vida? Como que eu estou orientando esse filho para entrar no mercado de trabalho? Que ele tem que ter sucesso a qualquer custo, pisando em cima, passando por cima das pessoas, esquecendo da lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito, gente, não esquece dela não. A maioria de nós aqui está por causa dela, que nós estamos devendo, a gente infringiu muito essa lei de causa e efeito. Então, isso é evangelho no lar. Isso é o exercício do amor dentro de casa. Dentro de casa, todo mundo não precisa pensar igual, graças a Deus que não pensa. Porque como que eu vou crescer se a pessoa que está junto comigo fala e pensa igualzinho eu? Porque se ela pensa diferente, ela me dá um outro ponto de vista, uma outra oportunidade de analisar. E se existe amor dentro desse lar, se existe diálogo dentro desse lar, nós vamos chegar num acordo e ver que às vezes o melhor não é a minha posição nem a dela, é a soma das duas. Não é isso? E esse tipo de valor que você passa para os filhos que vão sair desse casal. Que eles vão realizar o matrimônio deles, eles vão casar, vão montar a família deles, baseado na família de vocês. Então vocês são co-devedores. Se aquilo que ele erra lá na frente for por sua causa, a sua conta está caindo. Não pensa que só porque saiu de casa que acabou a responsabilidade, não. O que a gente ensinou, e se ele erra pelaquilo que eu ensinei, que fui eu que ensinei, eu vou responder. Lei de causa e efeito. Vocês entenderam como é muito mais complicado que simplesmente fazer sexo, engravidar e ter um filho? Receber alguém aqui é uma dádiva enorme. E ser recebido, mais ainda. Porque se o pai e a mãe não recebesse você, você não teria chance da reencarnação. Então, por isso que dentro do Evangelho, à medida que vocês forem estudando o Evangelho, vocês vão ver. Tudo isso que eu falei aqui está dentro do Evangelho. Só que isso pode ficar só naquela 1 hora do domingo que eu vou fazer o Evangelho no lar. Durante o resto das horas da semana, do mês, do ano, isso não acontece. Então, pessoal, os casais novos que vão ter filhos, muita atenção. Já preste atenção no que vocês fazem, vocês dois juntos, e como vocês vão transportar os valores do amor para o seu filho. Seu filho vai ter dificuldade, vai ter problemas, ele vai ter. Por mais que a gente não queira que tenha, mas ele vai ter. Porque no mundo que a gente vive,
é impossível não ter problemas. Nós não somos espíritos perfeitos. Eles têm a bagagem de resgate deles. E nós, como os pais, somos responsáveis em fornecer para ele as ferramentas para que eles possam passar pelas dificuldades. Mas eu tenho que me habituar a conviver e usar essas ferramentas em casa, mostrando para eles como se faz. Porque quando eles forem para a vida deles, eles já têm o ensinamento, eles já têm experiência. Aí a gente consegue fazer efeito. Então, meus irmãos, a família, o lar, a casa tem que ser um lar, e não só uma casa, onde um grupo de pessoas dorme, come, dorme lá só. Tem que ser um lar. Porque a família é a estrutura da sociedade. O dia que a gente começar a formar dentro da nossa casa, realmente, famílias que conhecem o amor, a sociedade vai mudar. Porque o político que sair dessa casa, ele sai com outro olhar. Ele sai conhecendo que existe uma lei de causa e efeito que ele vai ter que responder. Então, quando ele for desviar um dinheiro, ele sabe que ele vai ter que pagar aquele dinheiro. Só que a forma de pagar não é com dinheiro, é de outra forma. Então, ele não tem como falar que ele não sabia. Porque o pai e a mãe dele instruíram eles sobre os valores morais. Porque, na verdade, lá no cemitério está cheio de espíritos que se arrependeram do que fizeram no último segundo de vida. Só que não dava mais. Muitos pais estão lá enterrados que se arrependeram de como criaram os seus filhos. E sofrem ainda desencarnados no plano espiritual pela rixa, pelas brigas, pela falta de amor que ele deixou aqui. Porque ele não soube unir aquela família. Aí todo o patrimônio pelo qual ele lutou a vida inteira virou motivo de discórdia e destruição da própria família. Quantos exemplos a gente tem? Vários. E por que a gente não muda? Por que a gente não faz diferente? Por que a gente continua com o mesmo método lá de trás? Por que a gente acha que Deus só está na quarta-feira aqui no centro? Ou domingo na igreja, ou outro dia no outro templo religioso? Porque a gente estuda e não acredita naquilo que está escrito lá. Porque se a gente acreditasse, a gente fazia diferente. A gente não acredita. A gente não tem fé. Concorda? A gente não tem fé. E por isso que vem uma doença, vem um problema sério, que nada do que eu tenho resolve, que a única coisa que eu tenho para tentar é buscar a fé. Aí eu preciso sofrer, chegar lá no fundo do poço, para ver que nada do que eu tenho material me resolve. Que o que me salva simplesmente é o meu jeito de viver. Aí eu falo, mas como que eu faço isso? Só está escrito há 2022 anos, na Bíblia e no Evangelho. Eu não tenho nem o alento de falar que eu não sabia. Que antigamente a Bíblia, aqui no Brasil principalmente, era em latim. A gente mal sabia falar português e a Bíblia era em latim. Agora, hoje, com a internet, complicou para nós. Porque onde eu clicar, eu tenho uma cópia. Não tem desculpa. É caro. Não. Tem disponível, gratuito. Você pode pegar emprestado qualquer igreja ou qualquer centro espírita. Não dá para falar que não sabe. Eu não sei ler, mas lá na casa espírita tem alguém que pode ler para mim. Concorda? Como é que eu chego, se eu fosse desencarnar hoje, chego para Deus e Ele fala assim, o que você fez dos 50 anos que você viveu aí na Terra? A sua ficha corrida é essa aqui, ó. Isso aqui é todos os seus débitos. O que você melhorou disso aqui? Que você prometeu nessa reencarnação? Eu preciso saber o que eu errei, Núcio? É importante saber?
Vocês acham que é importante saber o que eu fiz de errado? Em algum momento, Jesus fala que vai ser colocado ali na sua frente tudo que você fez errado? Ele questiona isso em algum momento? Ou ele fala assim, vá e não peques mais? Eu não quero saber o que você pecou. Eu quero que você não faça de novo. Não me importa o que você errou. Porque quem resgata somos nós. E quem cobra de nós não é Deus, é a nossa consciência. Sabe por quê? Quanto mais você evolui, e você olha para trás e vê aquele homem primitivo que você era, não é primitivo da época das cavernas, é primitivo de sentimento. Você fala assim, como eu fui capaz de fazer isso? Deus não foi lá te cobrar. Você vai se cobrar. Por isso que a gente vê, muitas vezes, pessoas internadas em casas com problemas mentais, porque às vezes tiveram flashes, lembraram o que fizeram. Não tem estrutura para suportar o que fizeram. E a gente não precisa ir longe, não, é só estudar a história. A gente participou de cruzada, a gente matou muita gente com muita crueldade, não é? Vocês acham que vocês não estiveram por lá? O Nuz estava. Era meu companheiro lá. Não é? Foram padres, desviaram um punhado de gente do caminho correto. Em vez de falar do amor, arrumavam um jeito de vender uma terrinha no céu. Não é, Nuz? Você lembra daquela vez, né? Então, gente, não adianta ficar olhando para trás. O que passou, passou. Está lá para a gente aprender. É só olhar a história, você vai ver. Pode ter certeza que você estava lá no meio. Mas e agora? O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer da minha vida agora? O único momento que eu posso mudar é o meu presente. Meu futuro não aconteceu. O passado, o próprio Chico falava que não dá para voltar atrás e apagar. Mas dá para escrever outra história, né, Nuz? Então, assim, quando a gente fala de evangelho no lar, é isso. Não é um simples ritual. A gente tem que tomar muito cuidado. O ser humano ele tem uma capacidade de transformar tudo em ritual, né? E a doutrina espírita, justamente, ela tenta ao máximo evitar isso. Por quê? Porque ela é uma doutrina que ela faz você pensar. O ritual não faz você pensar, você faz por fazer. A doutrina espírita, não, ela faz você pensar, porque é o sentido. Eu tenho que pensar por que eu estou fazendo isso, eu tenho que pensar por que eu estou aqui. Né? Que nem você falou. Por que eu estou na doutrina espírita? Só para receber o tratamento? Por que eu dou a cesta básica? Por que eu ajudo na casa espírita? Faça uma leitura, como se diz assim, honesta. Por que você está aqui? Você está tentando barganhar alguma coisa subentendida aí? Deus não faz barganha, gente. Ele aproveita o que a gente quer fazer, mas a barganha não existe. Por causa da lei de causa e efeito. Então, se eu plantar o amor e praticar o amor, eu não tenho que ter preocupação se eu vou para um mundo de regeneração, se eu não vou. Porque um dia ou outro eu vou. Agora, a velocidade para chegar lá depende de mim. E quando é que eu posso mudar isso? Hoje. A hora que vocês forem passar no passe, sejam sinceros. Por que você está pedindo aquele passe? Seja sincero com aquele espírito que está doando a energia para você. Por que ele está doando para você? Com que razão você se acha com direito de receber? Com que razão você acha que tem direito de ser curado? Você merece ser curado? Você merece que aquilo que você está pedindo para a sua vida melhorar, você merece aquilo? Baseado em quê? Em causas morais legítimas? Ou por simples orgulho e vaidade?
Vocês já tinham parado para pensar nisso? Até para pedir a gente tem que pensar. Será que eu tenho merecimento para receber? Então, meus irmãos, o que eu queria falar para vocês essa noite é isso. Que a vida de vocês não seja simplesmente um ritual. Que ela tenha sentido. Que vocês coloquem sentido na vida de vocês. Quer perguntar? Isso mesmo. E outra coisa, aqueles espíritos que vagam pelas ruas, né, às vezes nem sabendo que desencarnaram, eles são guiados pelos seus mentores espirituais para esses locais. Então é isso que eu estou falando para você. Você consegue essa dimensão de efeito se você, na hora que está fazendo com uma intenção correta, não fazendo por fazer. Porque não tem momento melhor para a gente conversar na família do que o Evangelho no lar. Só que quando a gente, que os mais velhos que vão coordenar o trabalho, você tem que abrir o diálogo de uma forma educada, e não falando para o menino, tá vendo? Você tinha que ter feito isso aqui. Certo? Porque é o seguinte, se você for conversar, tem um livro que chama Ave Cristo, se vocês quiserem ler depois, é muito importante. Eu gosto muito desse livro, porque ele mostra a didática de Jesus para o povo e os apóstolos diante da evangelização desse povo. Então, ele não fica indicando, ele ouve e comenta dentro daquilo que eles estão tendo. É como se fosse o método de Pestalozzi, que a doutrina espírita foi montada por Kardec, também é um seguidor de Pestalozzi, que ele faz com que você raciocine. Então, você pega o conhecimento e coloca. Então, num diálogo dentro do Evangelho no lar, no assunto, deixa o filho falar. Faça ele raciocinar, mas se você pensar desse jeito, ele fala uma coisa que é absurda. Fala, meu filho, mas se você pensar assim, 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 o que você acha? Ele vai se sentir, primeiro, valorizado, porque ele está tendo voz. Você vai adquirir uma relação com seu filho de amizade, porque existe pais amigos, existe pais, né, tutores, que conduzem, só mostram o caminho, não acolhem. Então, hoje em dia, mais do que nunca, a gente tem que ensinar ao filho que a gente pode cair, que a gente vai ter problema, mas a gente vai ensinar ao filho como levantar. E muitas vezes a gente chama atenção porque ele caiu. Mas por que você caiu, Núcio? Não está vendo? Ensinei. Meu filho, o que aconteceu? Então, até a nossa abordagem precisa mudar. Sabe por quê? Porque essa criança, ela vai crescer mais segura. Você vai conversar com os psicólogos hoje, o tanto de criança ansiosa, com medo, insegura, por quê? Ela não tem estrutura de apoio em casa, ela tem que ser 100%. Entendeu? Então, quando você vai fazer o evangelho para alcançar isso que você falou, a gente tem que ir nessa situação, porque às vezes aquele espírito que está ali junto, ele não está lá para ouvir você julgá-lo, não é? Às vezes a gente lê uma coisa no evangelho e fala, está vendo? Devia fazer assim, assim, e ele fez. Então, quando você fala assim, por que errou? Não é isso que a gente faz na reunião mediúnica, quando o espírito comunica um problema? Por que você errou, meu irmão? O que aconteceu? Então, é diferente a abordagem. Então, isso que você falou é verdade.
Então, você calcula, se uma casa faz um quarteirão, você calcula se todas as casas fizessem. E não precisa ser espírita para fazer evangelho no lar, hein, gente? Não precisa ser espírita. Evangelho no lar é o momento seu com Deus. Não precisa ser espírita, pode ser qualquer religião. Você faz com má vontade, por fazer, ela não vai sair da sala, da cozinha. Isso mesmo. Um exemplo, tem muita gente que gostaria de participar de reunião mediúnica. Fica doidinho para participar de reunião mediúnica. Gente, o Evangelho no Lar é uma reunião mediúnica. Na reunião mediúnica, você tem que entrar equilibrado. Você tem que estar querendo participar daquilo, você tem que estar com amor para doar. Então, muita gente quer vir na casa espírita, eu quero participar da reunião mediúnica. Gente, a única diferença é que na reunião mediúnica o espírito se manifesta. Lá no seu Evangelho no Lar, ele está te ouvindo. Eu vou te falar que é muito mais complicado do que na reunião mediúnica. Porque ele vai te visitar todo domingo. Se for domingo, naquele horário, ele vai lá te visitar para receber informação. Vocês estão vendo a responsabilidade que se é falar de Jesus, falar de amor? Só que se você se dispor a fazer isso, é o que ela falou. A sua casa se enche de luz. Se a sua casa se enche de luz, aqueles espíritos trevosos, que muitas vezes não gostam de você, são seus inimigos do passado, porque lá atrás você não foi flor que se cheire. Ele vê você fazer aquilo, só que ele te ouve fazer o Evangelho no Lar e te segue o dia todo para ver se você faz aquilo que você está pregando lá. Ver se você hoje é diferente daquele que fez mal para ele lá atrás. Então, por isso que Deus é tão inteligente e a gente é tão pequeno. Você vê, ele deixa com que a gente mesmo repare os nossos erros no simples ato de amor. Você imagina que você, participando numa campanha, dando socorro a outras pessoas que necessitam, de coração, porque, vou falar para você, você pode até enganar aquele que está encarnado, mas os espíritos te veem como você é. Então, se você está naquela campanha, ajudando o próximo por amor, ele imagina que lá atrás você tirou o que ele tinha. E ele está vendo você amparar e que você é melhor. Muitas vezes você evita uma obsessão na simples prática do amor. Mas a gente espera ficar doente, a gente espera as coisas complicarem, para depois a gente tomar a iniciativa. Não é isso? Certo? Ficou alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? Gente, obrigado, então. Espero que vocês tenham uma semana muito produtiva, tá? Que aquilo que a gente acabou de falar aqui hoje faça a diferença na vida de vocês. Não pense vocês que eu estou aqui só falando, eu tenho que fazer a mesma coisa. É uma dificuldade, porque nós temos milênios de enganos para corrigir. Mas a gente tem que começar um dia. Então, que a gente possa começar hoje. Quando você sentir um rancor de alguém, raiva de alguém, imagine que você possa ser essa pessoa em outra vida. Então, que a gente comece a fazer Jesus pagar o mal com o bem. A gente comece a praticar aquilo que a gente vem falando e fala tão assim fácil, e que muitas vezes a gente não fala. Porque quem vai colher o fruto disso não é aquela pessoa, é você. É você que vai colher o fruto disso. Então pense, quando você doa alguma coisa para alguém, com amor, como aquela viúva que foi doar o único dinheirinho que ela tinha, que era para o sustento dela, e que Jesus fala que foi o maior presente daquele dia. Por que a gente não faz isso? Porque a gente está pensando na matéria, a gente não está pensando no amanhã.
não é? Se André Luiz soubesse disso, ele tinha atendido com mais amor aqueles que procuravam ele lá com dificuldade. Ele tinha feito as coisas com mais amor, mesmo aqueles que o pagavam. Muitas vezes ele não fazia com amor. Então, aquilo que você faz na sua vida, a sua atividade diária, faça com amor. Se você fizer isso de forma tão espontânea, você vai começar logo, você está fazendo tudo com amor. Do mesmo jeito que a gente vai para o ritual, adota uma forma de ritual, quando você começa a fazer uma coisa por amor, aquilo vai contagiando e vai ficar tão automático na sua vida que você vai não preocupar. Não é? Então, a gente tem essa capacidade. Os Espíritos falam, a gente tem essa capacidade, basta a gente querer. Tá? Boa noite a todos, fiquem com Deus.